que é o João Santos, fisioterapeuta clínico e pesquisador especializado em coluna vertebral. E aqui ajudo fisioterapeutas a tratar com segurança a coluna vertebral de seus pacientes. Aqui nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a avaliação, os 3 pilares que eu considero fundamental e que muita gente aí está deixando de lado, viu? Para avaliar a coluna vertebral do seu paciente, mais especificamente a coluna torácica. A coluna torácica é uma área, mesmo não tendo relação com a dor, diretamente com a dor do meu paciente, eu basicamente uso ela como um trunfo nos tratamentos todos os dias na minha clínica. Todos os dias. E é esse raciocínio que eu quero colocar aqui para vocês. Tá bem? Vamos falar hoje então sobre a nossa principal arma, né? Eu sempre falo, a principal arma no tratamento da coluna vertebral do físio é a avaliação. A partir do momento que tudo fica mais claro na avaliação, que a gente entende o que a gente está fazendo, o que a gente está querendo procurar e aonde a gente vai impor o nosso tratamento é na avaliação. Entende? A gente pode saber diversas técnicas, um mundo de técnicas, de ter muita criatividade para movimento, para exercício, mas de nada vale se eu não souber ser sniper com a minha avaliação. Ou seja, ter uma avaliação precisa, saber o que fazer com as minhas técnicas, com as minhas estratégias de movimento, de exercício e a hora certa de fazer e na dosagem certa. Isso é raciocínio clínico. E o raciocínio clínico, o bom raciocínio clínico vem através de uma boa avaliação. Bem, eu sempre vou grifar isso para vocês. A avaliação é a melhor direção para o melhor tratamento possível para esse paciente. E tenhamos a capacidade, turma, a capacidade de sempre estar avaliando e reavaliando o paciente, tá? No processo de tratamento do início ao fim. Beleza? Vamos tocar então. Vamos falar um pouquinho mais da avaliação da torácica. Boa noite, pessoal. Já mandem para aquele colega fisioterapeuta que não pode perder essa live, tá? Vamos interagir, vamos para cima. Vamos falar um pouquinho mais sobre a avaliação da torácica, essa região da coluna que é tão importante. Vamos embora então? Então, primeiro, tá? Eu listei aqui 3 pilares que são fundamentais, que eu considero fundamental quando a gente pensa em avaliar um paciente especificamente com dor torácica, tá? E para esse nosso primeiro pilar, é óbvio que é o histórico do paciente. E eu já chamo a atenção para um primeiro caso, que é identificar, isso é antes de mais nada, para qualquer área da coluna vertebral, né? Para qualquer área da avaliação musculoesquelética, é identificar uma red flag, uma bandeira vermelha. Então, algo que não seja para o nosso atendimento e sim para uma emergência médica, né? E por que eu estou grifando isso aqui quando eu falo de avaliação da coluna torácica, turma? Porque dentre a média geral de dores que aparecem no nosso consultório por áreas da coluna, a coluna torácica é a que mais tem capacidade de aparecer clinicamente red flags para nós. Então, problemas como tumores, por exemplo, aparecem muito, né, na região torácica. E o primeiro e a maior red flag de todas, né, que mais aparecem, é claro que é apenas 1% dos nossos pacientes, é a grande minoria, mas o maior potencial de red flag aparece também mais na coluna torácica, que são as fraturas. Tá? Então a gente tem que estar ligado na história do paciente. Então vamos lá, dor de intensidade muito alta, que não altera com movimento mecânico algum. A dor está sempre 9, 10, 9, 10, 9, 10. Nós estimulamos mecanicamente os movimentos da torácica, da coluna vertebral e ela não altera. Tá? Somado à sudorese, somado à febre. Então tudo isso, a gente sempre fala, né? Isso não está cheirando bem clinicamente. A gente vê que a dor do paciente ela não tem uma característica músculo-esquelética, ela não tem uma característica mecânica, né? Ela está associada a disfunções que tem mais a ver com infecção, que tem a ver com uma sudorese, com uma febre, com um passar mal à noite, né? Muitas vezes com ânsia de vômito, principalmente quando a gente fala da região torácica, né? Então a gente vê que isso não está cheirando bem clinicamente. Eu estimulo o meu paciente para movimentos, para qualquer direção de movimento e nunca altera a dor dele. Né? A dor dele está sempre 9, 10, 9, 10. Dor de intensidade alta que não baixa com nada. A gente observa no histórico do paciente. Opa, peraí, eu tenho que me ater aqui.
a procurar isso melhor, a investigar isso melhor no meu paciente. Então, no mínimo, aí eu tenho que pedir um exame de imagem, é claro. Por exemplo, associar. Se eu penso que pode ser uma fratura, automaticamente eu tenho que ter, por exemplo, ali um histórico de trauma no meu paciente, tá? Aí, para a questão, por exemplo, como um tumor, como um câncer, que aparece mais nessas regiões como a torácica, né, o histórico familiar, a genética combina muito com isso. Então, obviamente, sem passar uma informação errada, querer apavorar esse paciente na minha avaliação, eu posso apenas guardar essa questão e aí encaminhar esse paciente para uma avaliação, para uma emergência, tá? Uma avaliação com um exame de imagem. Poucas partes em que a gente pede, se não a única que a gente pede aí, exame de imagem imediatamente, a turma, que são quando a gente começa a identificar, começa a cheirar mal clinicamente e que aquilo possa ser, né, uma bandeira vermelha, uma red flag. Combinado assim? Então esse já é o nosso primeiro pilar da avaliação da dor torácica, tá? Ouvir a história do meu paciente, primeiro descartando então uma red flag, e dentro de ouvir a história do meu paciente, a gente vai entrar para o segundo pilar dessa avaliação. O segundo pilar dessa avaliação é observar os sinais clínicos. Então, observar os sinais clínicos é tanto mecanicamente quanto na história do paciente. Aqui a gente vai ficar num meio termo, então, para a gente entender melhor, tá? Então, primeiro, o que esse meu paciente falou na história dele que eu posso combinar com a minha avaliação de movimento mecânico, os meus testes clínicos, para bater o martelo se aquilo vem da torácica ou se é uma dor torácica. Por exemplo, o meu paciente tem dor torácica, ok? Eu posso testar mecanicamente e ver como ela se comporta quando eu faço meu paciente fazer movimentos de flexão, de extensão, de rotação e de inclinação, que são os movimentos da torácica, correto? Perfeito. Nossa, deu até efeito aí, né? Sem querer. Então, estimulando, eu tenho que ver como se comporta a dor do meu paciente, efeitos mecânicos, tá? Junto com isso, o que eu posso perceber? Por exemplo, a gente sabe que a torácica ela tem grande capacidade, olha só, guarda essa informação. Ela tem grande capacidade de demandar uma dor do estilo referida, ou seja, uma dor que espalha. A dor torácica pode chegar de uma dor referida, uma dor que se espalha para a região do tórax. Então, às vezes, sim, o paciente vai chegar com uma dor como se fosse, entre aspas, uma dor do infarto, uma dor incapacitante, uma dor muito no peito, né? E ela pode ser lá de trás, da torácica, e é uma das primeiras coisas que eu vou avaliar, a coluna torácica do meu paciente. Pode reproduzir uma dor na cervical, pode reproduzir dor no trapézio, dentre as escápulas. Então essa dor ela pode difundir além do centro da minha torácica. E eu vou perceber isso mecanicamente testando a coluna torácica do meu paciente. Assim como, por exemplo, se meu paciente tem uma dor cervical, eu posso isolar a cervical do meu paciente e testar a torácica dele para ver como se comporta a dor cervical do meu paciente. Se comportar melhorando ou piorando, eu já sei que quando eu movo a torácica do meu paciente, ela tem relação com a cervical. Olha só como já fica mais fácil a minha avaliação, porque aí automaticamente eu sei que eu devo interagir na cervical do meu paciente através da torácica. Desculpem, eu devo interagir na torácica do meu paciente para o tratamento da cervical. Vocês estão entendendo? Se eu tenho conexão, eu tenho que testar mecanicamente para ver se as minhas estratégias mecânicas de tratamento vão ser influentes no tratamento do meu paciente. E aí eu já começo a pensar no que faz sentido para o meu tratamento. Tá? Vai ficar aí para a nossa próxima live, né? Eu, inclusive, falando em próxima, que a gente vai falar de tratamento, mas hoje a gente está falando de avaliação. E por falar em próximo, nosso terceiro pilar, que eu vou falar daqui a pouquinho, é o que pouquíssima gente faz e que influencia demais na dor torácica, tá? Vai ficar no nosso último pilar. Mas seguimos aqui na nossa linha de raciocínio, seguimos o nosso segundo pilar. Então, assim, o que eu tenho que pensar também estruturalmente na minha torácica, na torácica do paciente, né? Então, assim, nós temos o quê? Um plexo nervoso na região lombar, né? Que sai lá, inervação da inervação posterior, né? Mais conhecido como nervo ciático ou nervo femoral, né? Então, a gente tem um plexo nervoso com grandes ramificações nervosas.
E lá na cervical, nós temos também um plexo nervoso com grandes ramificações nervosas que saem para os braços, membros superiores do meu paciente. Correto? Agora, na torácica, eu já não tenho essa ramificação nervosa. Eu já não tenho um grande plexo nervoso. Eu tenho pequenas ramificações nervosas que têm a capacidade de fazer o quê? O que nós falamos antes, que é a dor de característica referida e não a dor de característica neuropática. Vocês estão pegando? Quando eu entendo, quando eu tenho uma informação dessa, eu começo a diferenciar a minha avaliação. Será que a dor do braço do meu paciente está vindo de uma dor torácica ou cervical? Se essa dor está passando da linha do cotovelo, ela tem mais chance de ser neuropática. Logo, se a chance da dor do meu paciente for ser neuropática for maior, eu tenho menos chance de ter dessa dor estar vindo da torácica e sim da cervical. Percebe que quando a gente começa a entender a estrutura, a forma de avaliar, tudo vai ficando mais conectado, mais fechado. Automaticamente eu já vou sabendo o que fazer no tratamento do meu paciente. Percebe como a avaliação realmente ela te direciona o quanto a gente tem que investir na nossa avaliação para direcionar o nosso tratamento. Percebe a importância disso? Vocês estão pegando? Coloca aí, curte aí para nós aí. Vocês estão pegando, estão entendendo a linha de raciocínio desse segundo pilar até então? Deixa uma curtida aí para nós. Thaísa, Nilson. Beleza, beleza. Então assim, turma, eu entendendo isso, então, eu sei que a dor torácica ela pode ter uma característica referida e não neuropática. E que ela pode sim espalhar essa dor pelas escápulas do paciente. Boa noite, Wendel. Pelas escápulas do meu paciente, que ela pode ser reproduzida no peito do paciente, que ela pode ser reproduzida nas costelas do meu paciente, que ela pode ser reproduzida nos ombros, que ela pode ser reproduzida nos membros superiores, em no máximo em linha de cotovelo, né? Quando passa da linha de cotovelo, tem uma probabilidade maior de ser uma dor neuropática, que não é uma característica de dor referida que vem da torácica, e sim uma dor neuropática, grandes ramificações nervosas, estamos falando de cervical, que tem uma característica de se difundir para o ombro e que tem uma característica de se difundir para a cervical. Tá? Isso é dor referida, é uma dor que anda, que se difunde, que se espalha, diferente da dor neuropática, que é uma dor de trajeto neural, que eu não vou ter na torácica. Tá? Automaticamente, quando essa dor da torácica ela pode estar mais espalhada para o peito, para as costelas, ou seja, o que eu tenho na torácica? Eu tenho gradil costal, eu tenho articulações da costela. Então, voltando até para o nosso primeiro pilar e combinando com o segundo pilar da avaliação, o que é a clínica do paciente com dor torácica? Provavelmente ele vai lá e ele sente um inspirar por modificação das articulações da costela, do gradil costal. Automaticamente, em expansão dessa área, a gente tem movimentos mecânicos junto da costela e junto da torácica. Então, assim, dor torácica, dor no peito, angina, não dói eu respirar profundamente, né? Aquela dor vinda do miocárdio, ela não vai se alterar tanto assim por respirar profundamente. Isso é coisa do gradil costal, pulmonar, né? Pulmão se expande ao inspirar, gradil costal se expande, articulações torácicas. Então, olha aí já. Isso aqui tem chance de uma torácica, essa dor no peito do meu paciente. Então a gente vai para o nosso segundo pilar, que são testes mecânicos. E ali eu vou começar a entender melhor para onde eu vou jogar e se de fato essa dor está vindo da torácica do meu paciente. Muito, muito importante, tá? E agora, boa noite, Bruno. E agora, turma, nós vamos entrar no nosso terceiro pilar. Primeiro, voltando aqui então, tá? Antes de a gente entrar no... Não mais importante, todos são tão importantes quanto, mas o nosso terceiro pilar é o que poucos fisioterapeutas estão aí procurando nesses pacientes com dor torácica e que de fato isso influencia muito ou até é a causadora principal da dor torácica e não é a própria coluna torácica. Mas a gente já vai falar disso aqui, tá? Primeiro vamos rever os dois pilares. No nosso primeiro pilar,
eu tenho então a história clínica do meu paciente. Eu tenho que, de primeira largada, excluir as red flags, as bandeiras vermelhas, porque a gente já sabe que é a região da coluna vertebral que mais aparecem fratura, que mais aparecem tumores, que são as duas principais red flags, emergências médicas, tá bem? Então eu tenho que identificar isso primeiramente. Depois eu viro o meu paciente, entender o que está acontecendo na história clínica dele, na reprodução de dor dele, e depois ir para o nosso segundo pilar, que são os testes mecânicos, os meus testes clínicos. Então, eu dei um exemplo aqui muito bom para vocês. Se eu observei que a dor torácica, ou a dor no peito, ou a dor na costela, agora que a gente já sabe que essa dor ela pode ser difundida por aqui, né? Dor referida e não nunca neuropática, porque nós não temos um plexo nervoso nessa região, e sim ramificações nervosas pequenas que podem gerar dor que se espalham lá da torácica. Eu vou combinar com os meus testes, ou seja, eu vou mecanicamente, nos movimentos da torácica, reproduzir movimentos estratégicos para diversas direções para entender onde eu modulo os sons dos meus pacientes. Então, até onde o sintoma na cervical, o sintoma no peito, o sintoma na costela, ou o próprio sintoma na região torácica, ou seja, a queixa do paciente. Até onde eu consigo reproduzir isso através de estímulo mecânico na região torácica. Aí é o nosso. E agora a gente vai para o nosso terceiro pilar, que é o que pouca gente está fazendo, que é o quê? O que pode demandar dor na torácica do meu paciente que não é de característica da coluna torácica, mas que tem uma grande importância, porque as dores desse lugar vão principalmente para a torácica, porque são ramificações nervosas da onde está, que são as disfunções somatoviscerais, ou seja, dor somatovisceral. Então, assim, o que eu tenho nessa região aqui, próximo a T10, T12, T9, vai subir um pouquinho aqui, né? Até a região de T5 mais ou menos. Eu vou ter coração, eu vou ter diafragma, eu vou ter fígado, eu vou ter intestino. Então, por exemplo, uma diverticulite, ou seja, uma alteração, uma disfunção no intestino do meu paciente, uma inflamação, uma hipersolicitação, pode sim gerar dor na região torácica. Uma inflamação no fígado do meu paciente pode sim gerar uma dor de característica nociceptiva torácica, uma dor na região cervical, porque ali nós temos inervações de como por exemplo o nervo frênico, que inervam o fígado e que inervam a região torácica e região cervical. Então é bem normal uma inflamação, uma hipersolicitação, uma disfunção no fígado esteja gritando para aquele paciente que tem um péssimo hábito alimentar, vida, né, e esteja repercutindo na periferia. Então a forma de o sistema nervoso central também enviar dor através de um processo inflamatório que está acontecendo na questão somatovisceral é respondendo na periferia, assim acontece no nosso corpo, né? E não seria diferente. E aonde ela pode repercutir? Ela pode repercutir na torácica do meu paciente. Então, problemas intestinais, fígado, diafragma, coração, podem sim, tá? Repercutir na torácica, você tem que estar ligado com isso. Ligado desde onde? Olha só agora como esses três pilares que eu citei aqui nessa... Cara, que live que a gente está fazendo aqui, tá? Quem pegou as chaves aqui já vai fazer outra avaliação a partir de amanhã, né? Então, assim, o que eu vou pegar? Lá do meu primeiro pilar, que é observar a história clínica e começar a descartar, no meu primeiro pilar, eu vou observar o quê? O que o físico está deixando passar? Como é a tua ida ao banheiro? Quem é que pergunta isso para o seu paciente? Né? Como está a questão de ir ao banheiro? Como é que está funcionando isso aí? Como é que está a questão alimentar? Como tem, agora até mais nichado, como tem sido a questão alimentar nesses últimos dias, ou mais ou menos na data que começou a aparecer essa dor torácica? Né? Teve alteração de lá para cá? Putz, pior que eu fazia dieta, doutora. Eu fazia dieta, sempre tive
sempre me alimentei bem e chutei o balde de uns meses para cá e coincidentemente, semanas depois, começou a aparecer essa dor. Então tá. Ou que teve péssimos hábitos alimentares de mais tempo, né? Ou que teve uma alteração nas idas ao banheiro, que teve mais dor na região da barriga mesmo, né? Na região do intestino, que teve mais dificuldade para respirar, que teve sintomas como formigamento, maiores palpitações, que teve alteração da pressão arterial, né? De uns tempos para cá pode ter adquirido esse problema. Tudo isso pode estar incluído na dor torácica do meu paciente. Ou diretamente, ou seja, causada da torácica, ou seja, mecanicamente, através de movimento, de manipulações, terapia manual, não temos nada a fazer. Se a dor do meu paciente na torácica vem de questão somatovisceral, o tratamento tem que ser somatovisceral, né? E não na questão mecânica. Não vai ser a mobilidade que está ruim que vai melhorar, né? Não vai ser uma manipulação de opioides endógenos, liberando ali umas substâncias químicas importantes, é claro, mas entregam algo mais anímico que vai resolver o problema do meu paciente. Não existe de mobility trashing, que vai ser um tratamento e sim um tratamento para dor somatovisceral. E que aí a gente vai entrar num outro mundo de tratamento para esse paciente aí. A questão é, na minha avaliação, eu entendi o que está causando a dor do meu paciente. Também tem a dor torácica, de característica mecânica, que tem um efeito visceral. Então, assim, meu paciente tem uma dor torácica, principalmente se essa dor for de característica nociplástica, por exemplo, como crônica. Então, ele tem uma dor torácica, que sim, modula com mecânica, modula com movimento, modula com terapia manual. Ok, eu tenho característica mecânica, mas eu posso ter também uma influência somatovisceral. Então, se eu deduzir isso, se eu entender isso e somar a dor, as características da dor mecânica, ou seja, as disfunções que eu vou mais mecanicamente, enfim, de a gente precisa de fato, né, mecanicamente, associar um tratamento somático. Ou seja, por exemplo, o paciente tem uma alteração no fígado, eu tenho que tratar o fígado desse meu paciente, eu tenho que indicar uma melhor forma de tratamento. Eu preciso que esse paciente inclua durante o processo de tratamento dele um tratamento para essa inflamação no fígado. E aí entra, como eu falei antes, um mundo de coisas, como reeducação alimentar, enfim, que a gente vai, claro, usar também de outros profissionais. A questão é, a minha avaliação foi muito boa. Eu precisa, de fato, estou sendo sniper no meu tratamento, entregando o melhor tratamento possível para esse meu paciente com dor torácica. Percebe a importância de fazer uma boa avaliação para eu conseguir fazer um bom tratamento para o meu paciente? Por isso que eu sempre falo que essa é a nossa principal arma, é fazer uma boa avaliação, tá? E só para o que mais, João, mas é só o histórico do paciente que eu vou identificar se ele tem um problema visceral? Gente, a gente pode usar também, né? Obviamente, além do exame de imagem, nós temos, claro, como um carro-chefe a nossa palpação. Então, assim, eu te pergunto, você vai entender muito bem. É normal o paciente estar muito dolorido nessa região aqui, entrando, por exemplo, no fígado, à direita, última base da costela, né, flutuante, entrando para dentro na diagonal a 30 graus, ou seja, eu entro na última base da costela e entro bem para dentro. Quando eu vou colocando a mão nessa região, ou seja, na minha palpação somatovisceral, entre aspas, é normal esse paciente sentir muito desconforto? Uma inflamação nesse local vai gerar uma sensibilização. Essa sensibilização vai gerar muito desconforto quando eu palpar o intestino, quando eu palpar o diafragma, a válvula cárdia, quando eu palpar o fígado, né? Então, da mesma forma que o paciente com dor lombar pode ter uma dor somatovisceral no rim. Então, é normal o paciente ter dor, ter fisgadas na lombar quando eu bato? Próxima questão renal, que é o teste de percussão para o rim, por exemplo? Não é. Não é normal essa sensibilidade. Então é uma forma de palpação que eu posso fazer ele também para concluir algo, né, entre aspas, e ou, né,
colocar esse paciente no caminho certo de avaliação, ou seja, indicar para um outro profissional que vá pedir os exames de imagem para esse paciente aí e investigar como está essa questão. A questão é, você, fisioterapeuta, pediu isso através da sua avaliação e muitas vezes ninguém vai ter entendido esse caminho. Você entendeu, porque você sabe a relação da dor periférica na torácica do paciente com a dor somatovisceral. Ou as duas, a própria disfunção mecânica na coluna do paciente juntamente com a somatovisceral, né? Ou até do primeiro pilar que a gente falou, você identificou uma red flag nesse paciente, né? Você não vai causar riscos, danos, talvez até irreversíveis para esse paciente ao aplicar uma técnica de terapia manual ou um exercício se a coluna dele estiver fraturada. Foi o que a gente viu no nosso primeiro pilar, descartar a red flag através do histórico do nosso paciente, né? E começar a correlacionar, porque a gente chama a torácica de rainha, né? Ela é a rainha da interdependência regional, ou seja, é a parte da coluna que aguenta muita carga mecânica, não tem muita sensibilidade, e a gente consegue colocar bastante carga e às vezes a lombar, a cervical do nosso paciente, até uma hernia de disco, digamos assim, esteja muito sensível, nós conseguimos usar a torácica para impedir esse tratamento, ou seja, fazer liberação de opioides endógenos, de anti-inflamatórios naturais como curcuminoides, liberação de uma fisiologia que vai fazer com que o paciente baixe os níveis de dor sem tocar aonde ele tem sensibilidade. Então, se ele tem uma dor lombar muito aguda, eu não consigo mexer na lombar dele, eu consigo ir na torácica, que provavelmente vai ter menos sensibilidade, e conseguir os mesmos recursos para lombar. Da mesma forma para torácica. Isso é interdependência regional. E é o que eu falei para vocês desde o começo dessa live, que eu uso isso todos os dias no meu consultório. Pego o paciente travado, o paciente chega de cadeira de roda, o paciente que chega apoiado num parente. Como é que você vai mexer, irritar muitas vezes a estrutura, como por exemplo na cervical, como por exemplo na lombar? Vou usar a rainha, a torácica. Certo?